Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do canal e hoje eu vou ensinar vocês como fazer este barquinho e essas ferramentas. Vamos lá? Bom, era para eu ter juntado os moldes antes de ter recortado, mas eu esqueci e saí recortando todos os moldes juntos. Eu aconselho vocês a montar o molde do barquinho com a fita igual eu estou fazendo. E depois, então, recorta, tá ok? Então, aí eu estou juntando, porque aí fica melhor. Na hora de recortar, o acabamento também fica um pouco melhor e mais fácil de cortar depois no EVA. Bom, aí eu vou começar a cortar as velas. Mede direitinho todas as partes, confere se vai ficar tudo certinho, não deixa nenhuma ponta muito na beirada, não, para o acabamento ficar legal, tá? Porque se ficar muito na beirada, depois o acabamento dele fica meio quadrado e fica um pouco feinho. Gente, desculpa aí, a câmera, eu estava gravando sozinha e a câmera acabou não pegando o molde todo. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar aqui nos comentários, tá? Que eu vou estar pronta para poder auxiliar vocês aí em qualquer dúvida que vocês tiver. Essa parte aí onde o molde tá inteiro, tem pessoas que gostam de cortar essas partes para poder fazer, mas como eu quero usar esse molde depois, eu não cortei, fui passando assim a palito por cima. Aí eu passei na parte errada, gente, era para passar na de trás, eu passei na do meio. Então, no final deu certo, mas era para eu ter passado na parte de trás, tá? Quando vocês forem fazer o de vocês, passem na de trás, porque aquela do meio ali é o mastro, tá bom? Aí eu reforcei um pouco a linha, a marcação, porque como eu tenho um pouco de dificuldade para enxergar, eu fiquei com um pouco de medo de não conseguir cortar certinho, então por isso eu reforcei, mas dava para ver tranquilo, quem enxerga bem não vai ter esse problema, tá ok? Agora nós vamos para outra cor. Eu usei vermelho e amarelo, mas vocês podem usar a cor que vocês tiverem aí, tá, gente? Vocês vão perceber mais pra frente que vários moldes estão com o EVA bem fraquinho. Aí onde eu tô apontando agora justamente falando novamente sobre a beirada. Deixa sobrar uma beiradinha para o acabamento ficar melhor, tá ok? E vocês vão perceber, né, que alguns moldes o EVA ele tá bem molinho. Por quê? Porque o EVA é muito fino. Outros são 2 milímetros. Tenho de 1,5 milímetro, então vai de acordo com o EVA, tá bom? Eu fui usando o que eu tinha aqui, porque como está tudo fechado por conta desse vírus, eu falei, não vou deixar de fazer, vou fazer com o que eu tenho. Então aí eu fui marcando também o amarelo, no caso a outra parte, né, independente da cor. Aí voltei para poder reforçar a marcação. Quem enxerga bem, como eu falei no primeiro, não precisa reforçar, tá bom? Eu não tô enxergando bem, fui fazer um exame e não quiseram fazer para poder renovar meu óculos, mas como eu estou amamentando, eles falaram que quando eu parasse de amamentar o óculos não iria me servir mais. Então pediram que eu aguardasse um pouco. Então eu estou com essa dificuldade para enxergar. Mas nada que não nos impeça de fazer as coisas, né? Foi até bom que deu para vocês verem também as marcações direitinho aí, tá? Bom, aí está a peça cortada. Agora nós vamos cortar a bandeirinha. Não sei se é esse o nome correto, tá? Mas eu chamo de bandeirinha. Vamos cortar ele. E eu fui fazendo assim, eu fui cortando parte por parte. Lembrando, gente, que
a gente sempre tem que cortar essas coisas assim, igual a bandeirinha que vai encaixar no mastro, tem que cortar sempre com uma sobrinha para trás. A bandeirinha era para ir ali para parar no primeiro risco, mas como eu queria encaixar, eu cortei até lá no mastro direitinho, tá? Eu não sei nem se o nome certo é esse, mastro. Eu não entendo muito de barco não, mas acho que é isso aí. Bom, gente, como eu já tinha cortado o barco, já meu barco já estava pronto, então essa parte não vai aparecer aí para vocês, tá? Mas é o mesmo processo. E agora eu tô fazendo aí a boia. A boia, vocês vão ver que tá com um pouco de dificuldade para poder enxergar o passo a passo de eu estar fazendo ela, mas foi porque eu estava de frente para a janela, porque a minha iluminação não é muito boa aqui, mas eu acho que vai dar para vocês entender direitinho. Qualquer dúvida, como eu falei, vocês perguntam aqui, tá? Então já está aí, ó, cortado, aí eu reforcei lá a marcação. Aí vocês vão perceber que a minha marcação ela ficou um pouco mais para a direita, né? Mas foi a posição em que a câmera pegou. Ela estava centralizada certinho no meio, tá? Depois de pronto vocês vão perceber isso. Bom, aí eu marquei e fui reforçando ali. Cortei o meio com estilete, porque com a tesoura ele fica muito torto. Com estilete, para quem tem prática de trabalhar com estilete, vai ficar certinho. Eu, como tô no início, ficou razoável, aceitável, né? Para fazer agora aquela marcaçãozinha da boia, aquelas quatro marcação, eu estou usando giz pastel. Eu peguei um azul bem clarinho, giz pastel oleoso, tá, gente? Peguei um azul bem clarinho porque eu não me lembrava a cor que costuma ser, não sei se é azul, se é vermelho, a cor que é, mas eu botei um azulzinho e eu gostei do resultado, achei que ficou bem legal. Ali eu dei uma esfumada, né? Eu peguei um lenço umedecido seco, que já estava ali, que eu já estava usando ele para poder estar limpando os meus dedos. Então ele já estava seco. E esfumei com ele porque eu achei que deu para esfumar bem legal, mas você pode usar também para esfumar o EVA da mesma cor, tá? Ou um papel higiênico, até mesmo o dedo, que você achar que for mais prático para você. Mas eu gostei bastante com esse lenço umedecido aí, só que ele já estava seco, lembrando, tá? Bom, agora eu venho com a caneta permanente vermelha e vou delimitando ali as bordas do azul, tá? Para poder ficar mais visível. E eu achei que deu um acabamento bem legal também. Gente, qualquer barulho estranho que vocês estejam ouvindo aqui é porque está muito calor e eu estou com o ventilador aqui ligado, tá? Então qualquer barulho diferente é o ventilador. Então eu marquei ali. E agora eu vou vir com o mesmo giz pastel oleoso, tá? O mesmo que eu usei para fazer ali no meio. E vou
dando um acabamentozinho nas bordas. Venho passando bem de leve, só para dar uma leve azulada ali. Só para não ficar todo branco sem acabamento. Tá? Fiz na parte de fora e na parte interna também. Esfumei da mesma forma. Outra coisa importante, nós precisamos tomar cuidado na hora de esfumar para não sujarmos o EVA, tá? Vamos tomar cuidado na hora de colocar o dedo ali. Se a gente colocar o dedo em cima, principalmente da caneta permanente, ele mancha o nosso EVA. Agora eu estou cortando aí o mastro. Vamos cortar o mastro. Gente, olha só. O que eu fiz? Eu cortei 1 centímetro para fora, ali onde eu tô mostrando agora. Eu cortei 1 centímetro para fora, porque essa parte vai encaixar de cima e embaixo, tá? Toda reta. Ali na parte de cima não saiu no vídeo, mas eu cortei ali sobrando um pedaço também, que é onde eu vou fazer o encaixe. Essa parte ali, ó, vocês percebem que eu cortei só um quadradinho, eu marquei ali, cortei não, eu marquei só um quadradinho ali. O restante eu corto na linha certa, que realmente é, porque ela tem essa abertura aí. Então, se eu corto ela sobrando igual na parte de cá, ela ia ficar aparecendo. Então, ó, desci até lá embaixo, reto. E fui até lá no barco, tá, gente? Não esqueçam desse detalhe. Corta mais ou menos 1,5 centímetros abaixo do barquinho, que é onde vai entrar o encaixe. Tá vendo? É reto e ele só vai dar aquela voltinha ali em cima, que é onde vai colar a parte superior da bandeira. Agora nós vamos começar a montagem ali, ó, lembra aquele pedacinho que nós deixamos ali? Nós vamos colar essa parte ali agora. Vamos começar a colagem. Ah, gente, olha só, eu dei o acabamento, eu olhei, eu ia começar a colar e eu lembrei que eu tinha que dar um acabamento para não ficar aquele negócio muito seco, né? E eu fui dando um acabamento. Passei em volta de todas as peças e esfumei. As partes que forem ficar por dentro de alguma outra, não precisamos dar esse acabamento, porque vai ficar escondida, tá? As partes que forem ficar expostas, nós fazemos o acabamento. Olha como que a peça já vai mudando, né? Vai ficando mais bonita, mais apresentável. Agora nós vamos colar. Eu estava medindo ali porque na hora da gente fazer, né, as partes, como a gente faz separado, acaba dando uma diferença e outra, mas não tem problema, que sempre que tiver uma sobra de uma parte que era para estar escondida, é só depois a gente vir com a tesoura e tirar o excesso, tá bom? Vocês estão vendo que tá sobrando um pouco ali em cima, mas é algo que ou a gente encaixa ou a gente tira o excesso, nada que nos atrapalhe não.
Agora eu vou fazer o mesmo processo nas outras peças. Vou vir esfumando. A peça era laranja bem clara. Eu fui lá e peguei um laranja, eu não lembro agora, gente, se foi o laranja escuro que eu usei ou se foi um vermelho mais claro. Mas aí é só a gente fazer um teste na parte de trás da peça e ver a cor que vai sobressair mais, tá ok? Essa parte aí, ó, colei 1 centímetro para dentro, porque foi aquela sobra que a gente cortou, lembra? Aí eu coloquei a peça do lado para ver o tamanho certo, passei a cola. Gente, lembrando que é pouquinha cola que a gente passa, tá? Essa cola minha é tipo Super Bond, tá? O nome dela é Tech Bond, para quem quiser procurar aí. Quanto menos a gente passa dela, mais rápido ela cola, tá bom? Bom, essa parte aí eu esfumei com um pedaço de EVA, tá? Enrolei no dedo. Depois, se vocês quiserem, eu gravo um vídeo só fazendo contorno e esfumando, tá, gente? Só vocês comentarem aqui embaixo que eu preparo o vídeo para vocês do passo a passo. Essa parte, ó, eu colo a pontinha ali naquela parte, aquela pequenininha que a gente colocou ali. Eu vou medir, vou lá e colo. Aí agora eu venho na parte de baixo, porque lembra que tem que sobrar um pedacinho ali no meio, tem que ficar meio aberto, né? Então eu vim medindo e agora colei. Agora é só encaixando as outras partes. Gente, olha só, os moldes, eu vou deixar a descrição no link, com o link aqui embaixo, tá? Pra vocês, só vocês clicar lá e baixar. Esse EVA que eu usei pra fazer a água, é um pedaço de EVA que eu tinha aqui, ele é um pouquinho diferente. Não deu pra aparecer direito no vídeo, mas ele tem tipo umas pelinhas, não sei falar direito o nome, e ficou bem interessante porque ele ficou parecendo mesmo como se fosse movimentos de água. Eu gostei bastante de ter usado ele, eu achei que o resultado foi ótimo. Então, ó, já tinha cortado tudo separado
e depois vim só encaixando, tá? Aquela parte é assim mesmo, a gente tira a água dali. Depois é só no molde, né? Já tá a água, tá tudo certinho. É só a gente recortar e depois a gente só vem e encaixa em cima, tá bom? Agora nós vamos colocar a boia. Gente, depois que eu terminei de colocar a boia, eu ia fazer para vocês o acabamento. Eu fiz o acabamento, tá? No barco, mas o que que aconteceu? O meu telefone não gravou essa parte, tá? Então eu não consegui, fiz todo o processo, mas eu não consegui gravar para vocês, para colocar aqui essa parte do acabamento. Mais para frente no vídeo vocês vão perceber que uma das ferramentas que eu estou fazendo, eu consegui fazer ela, o acabamento dela para vocês ver, tá? Fiz a montagem e o acabamento. Vou deixar o molde também de todas as ferramentas que eu fiz aí, tá? Como eu não consegui gravar essa parte do barco, as outras ferramentas também não saíram no vídeo. Só uma delas que saiu. Mas eu vou deixar o molde de todas elas aí para vocês, tá bom? Bom, aí temos o pincel, né? Essa daí foi a última que eu consegui gravar para vocês. Eu tive que pedir ajuda ao meu filho, por isso que tá meio diferente aí, tá? A gravação. Ficou um pouco melhor, apareceu um pouco mais do que a primeira, do que o barco, né? Mas ainda tivemos algum problema ainda, ficou um pouquinho mais longe, mas dá pra gente ver direitinho. Como nas peças do barco, todas elas eu fiz um acabamentozinho aí com o giz pastel oleoso, tá? Quem não tiver giz pastel pode usar a canetinha também, gente. Essa canetinha escolar, particularmente eu prefiro a canetinha. Eu acho que deixa um acabamento mais bonito. Mas o giz pastel também fica bem legal. Só que eu acho assim que é um pouquinho mais difícil de esfumar o giz pastel. Ou eu não peguei ainda a prática, a técnica correta, tá? A canetinha eu tenho mais facilidade. Acho que o acabamento fica muito mais bonito. A primeira peça que eu fiz foi com a canetinha e eu amei o resultado. Então aí eu tô esfumando, tá? Com o EVA da mesma cor. Gente, nessa peça eu escolhi um tom de cinza, mas bem mais escuro, tá? Sempre que a gente for fazer os contornos, precisamos escolher um tom mais escuro. Aí nessa peça aí eu fui fazendo todas as linhas que tinha de marcação. Não fiz somente as beiradas igual as outras não, tá? Eu fui dando destaque aos detalhes que ela tem. Porque essa daí é tipo aquela parte de ferro, né, do pincel. E todas as peças a gente foi fazendo assim. O branco eu também escolhi um tom de cinza para poder fazer as cerdas do pincel, tá? Só que eu escolhi um cinza bem clarinho. E eu fiz o contorno na marcação, tá? Nas marcações e só nas laterais. Não fiz nem em cima e nem embaixo.
Aí, agora, depois de já ter esfumado tudo, eu estava testando nessa parte aí, como que eu iria colar as cerdas. Por quê? O correto seria eu colar as cerdas por cima do cabo e depois vir encaixar aquela peça cinza. Mas aí eu pensei ali com meu filho e nós decidimos fazer diferente, tá? Nós colocamos... eu ia cortar, ó, nessa parte aí depois eu desisti e eu resolvi só colar ponta com ponta. Eu medi, vi que ia ficar legal e eu decidi não colar. Por quê, gente? Eu já entraria essa peça aí, ó, cinza por cima. Aí eu pensei, se eu colar, ele vai ficar muito grosso nessa parte. Aí se eu colo por cima, uma parte por cima da outra, iria ficar muito grosso, porque ainda vai entrar o acabamento atrás. E o cabo dele ficaria muito flexível em relação à parte inferior dele, né, das cerdas. Então, por isso eu resolvi colar dessa forma aí que eu estou colando. Passei muito pouquinha cola e vim encaixando depois e movendo. Vocês estão vendo? Eu estou movendo com a minha peça para não correr o risco dela colar ali no MDF embaixo. Porque às vezes acontece isso, né? A gente cola e deixa a peça ali no lugar e ela acaba colando embaixo também. No que tem ali embaixo, na nossa mesa, seja no que for, né? Então aí, ó, eu vim, encaixei certinho em cima e eu gostei muito do resultado. Eu achei que ficou bem legal, tá? Não ficou muito grosso. Sempre que vocês colarem, ó, vocês vêm vendo se ficou alguma parte sem colar para poder não amassar depois, tá ok? Aí agora eu vou fazer o acabamento. Nesse daí eu consegui gravar para vocês. Eu fui ali na beiradinha do EVA, lembrando que esse meu EVA preto, ele é de 2 milímetros, tá? Ele é bem grossinho, então eu acho que ele é excelente para dar acabamento nas nossas peças. Agora eu vim com a cola quente. Eu deixei a cola esquentar bastante, gente, porque quando a gente deixa ela esquentar mais ou menos, ela fica muito grossa. A gente percebe que ela fica muito grossa. Quando a gente deixa ela esquentar muito, bastante tempo, na hora que a gente vai pressionando aí para ela colar, ela vai espalhando na nossa peça por dentro e ela não fica com marcação, tá ok? Aí agora eu só vou colando toda a peça no EVA. Vou pressionando. Lembrando, né, que eu falei que o cabo dele era bem flexível, né, porque é um EVA muito fininho. Então, o que eu fui fazendo? Fui passando um pouco de cola e fui, ó, vocês vão ver agora, eu fui pressionando com o dedo, arrumando ele em cima do EVA preto, ó, para não acontecer dele ficar nem muito para um lado, nem muito para o outro. Eu fui devagarzinho fazendo, para poder ele ficar bem arrumadinho, tá? Gente, como a cola tava muito quente, eu me queimei muito. Tomem cuidado na hora que vocês forem pressionar a peça para vocês não se queimarem, tá? É claro que acontece, né? Muito da gente se queimar. Principalmente quando é iniciante, assim como eu. Mas só tomar bastante cuidado. Se ver que a cola quente grudou na sua mão, arranca logo para poder não ter nenhum problema mais, tá bom? Aí eu fui cortando, ó, tirando só em volta para poder ter mais facilidade na hora de cortar para vocês, mostrar. Nesse momento aí, o sol, como eu falei, a minha mesa está na frente da janela, né, por conta da luz. Então o sol já estava começando a entrar pelas brechas ali da janela, gente. Então vai ficar uma parte aí que vocês vão ter um pouco de dificuldade para poder enxergar aí todos os detalhes, mas eu vou ver se no próximo vídeo eu consigo mover um pouco a mesa de lugar pra gente não ter esse problema, tá bom? Então aí, ó, eu vou cortando o excesso, deixando uma beiradinha mais ou menos de
meio centímetro, desculpa, de meio centímetro, pra gente poder ter a beiradinha aí do nosso, como se fosse um contorno, né, da nossa peça. Gente, agora eu vou dar alguns pontos de luz na minha peça, tá? Para dar uma iluminação para ela. Eu aprendi, né, fazer esses detalhezinhos com a tia Kelly. Se vocês quiserem, né, conhecer o trabalho dela, vocês que ainda não conhecem, é só entrar lá no canal dela. Eu vou deixar, ver se eu consigo deixar aqui na descrição do vídeo para vocês, tá bom? Se não, depois eu boto lá nos comentários, porque eu ainda tô aprendendo ainda a fazer essas coisas, tá bom? Se eu não conseguir deixar na descrição, eu deixo lá para vocês conhecerem o canal dela. É um canal muito legal também. Tudo isso que eu tô ensinando aqui para vocês, eu aprendi a fazer com ela. Não sabia fazer nada disso. Resolvi gravar esse vídeo para vocês poder ver que é possível você aprender. Eu achava que eu nunca ia conseguir fazer essas coisas e tá aí, ó, o resultado para vocês verem. Fiz o curso com ela e super amei, já tenho mais cursos para fazer. Vão lá conhecer o canal dela, tá? Se eu não me engano, o nome do canal é Ministério Infantil e Cia. Aí vocês procuram aí, mas eu vou deixar aqui na descrição. Então, gente, ó, tá aí. Terminamos o nosso pincel e agora tá aí, ó, o serrote que fizemos. Foi o mesmo processo, tá? O prego. O prego, gente, ali na parte de cima, onde eu estou mostrando pra vocês agora, eu passei um giz pastel preto, tá? Pra dar uma escurecida, pra poder ficar melhorzinho, e esfumei. O cabo do alicate, ó, eu fui passando giz pastel pra fazer umas marcações, pra poder também dar uma diferenciada, porque eu achei que tava, ele liso tava muito feio. A gente não repara a minha baguncinha ali atrás não, porque é minhas coisinhas tudo espalhado na mesa. Ali, ó, o martelo também. O martelo eu botei uma carinha nele, né? Porque o molde dele tem uma carinha. Eu achei bem interessante e coloquei também a carinha nele. O processo é sempre o mesmo, tá? De todas as marcações. Aí está já o nosso barquinho com o fundo pronto, tá bom? Porque eu não consegui, como eu falei, eu não consegui mostrar na outra gravação, porque foram 2 gravações que eu fiz. Que eu tive que fazer porque o meu celular parou de gravar. E agora eu vou dar só a iluminada com a tinta de tecido. Gente, essa tinta que eu tô usando é tinta de tecido, tá? Branca. Aí eu fui só dando umas iluminadas em alguns pontos ali. Como eu falei pra vocês, né? O sol já tá pegando bem em cima aí, ó. Mas qualquer dúvida. E meu filho também me ajudando a gravar. E ele acabou ficando gravando lá a parede. E a peça mesmo, ele, não sei se ele estava cochilando aí na hora, mas ele não pegou todos os detalhes. Mas eu só estava mesmo colocando o ponto de luz. Vocês olham aí onde vocês achar que fica melhor, tá? E coloca a iluminação aí, tá bom? Aí agora ele desceu um pouco, ó. Tem alguns pontos que às vezes a gente coloca tinta, né? E ela não pega direito. Aí eu vou voltando e vou retocando, tá? Quando vocês verem que eu tô em cima de novo, é porque eu tô retocando ali. Bom, gente, então é isso, tá? Esse foi o vídeo gravado para vocês. Espero que vocês tenham gostado e que se inscreva aí no canal, curte o nosso